Irmãos, este texto vem ao nosso coração para que nós meditássemos com os irmãos esta noite. Hoje nós estudamos na escola dominical sobre a promessa de cura divina. E esta cura de Jesus é, sem dúvida alguma, a mais proeminente cura que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Não é o maior milagre, porque o maior milagre é a ressurreição de Lázaro. Mas esse é o segundo. É uma cura, porque é a cura de um cego de nascença. E a Bíblia Sagrada nos informa que esta cegueira era até especial. O saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, quando menciona este milagre, ele que era cientista, ele dizia que muito provavelmente este cego sequer tinha o globo ocular. Porque o fato de Jesus ter cuspido na terra, parece um negócio assim tão estranho, cuspido, feito a coisa da terra e ter untado os olhos dos cegos, é como se ele tivesse do pó da terra fazendo os olhos, como Deus fez o homem do pó da terra. Então, provavelmente esse homem nem olhos tinha, e Deus untou este lodo, e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé quer dizer enviado. Então também aquele tanque falava que Jesus foi enviado. Era o profeta como Moisés, que viria, o Salvador, o Messias. Então, nesse milagre, nós temos vários ensinamentos espirituais e nós gostaríamos de meditar em alguns deles com os irmãos esta noite. Então, este homem não tinha o globo ocular, portanto, já nasceu sem poder ver e jamais poderia. E quem o visse já via que não tinha os olhos, e, portanto, era cego de nascença. Por isso que os discípulos, quando olharam aquele homem, já fizeram as perguntas que fizeram. Porque já viram que ele nunca pudera ter visto. E o primeiro ponto que nos chama a atenção aqui é que Jesus estava passando e viu aquele homem. Aquele homem que era adulto. A Bíblia não nos dá a idade dele, mas quando os pais dele são chamados, os pais dizem, não, pergunta para ele, porque ele já tem idade. Ele já mendigava. Então, ele devia ser mais ou menos como aquele coxo da porta formosa do templo, Vivia ali da mendicância, porque não tinha como trabalhar, não tinha como, em razão da sua deficiência, viver a não ser pela caridade pública, e já era de certa idade. Então, durante muitos e muitos anos, aquele homem não via, não podia ver, e muitos o acusavam, como os próprios discípulos. Veja que Jesus estava passando e viu. Jesus viu um homem que não podia ver. Jesus, que diz no texto, é a luz do mundo, é aquele que nos permite ver, olhou o homem que não pode ver. Eu e você, espiritualmente, não podíamos ver. Por quê? Porque estamos nas trevas. O homem, no pecado, ele está nas trevas, na escuridão. Ele não consegue enxergar. Paulo, quando ele começa a sua epístola aos Romanos, ele diz que os homens, mesmo Deus mostrando o seu poder pela criação, os homens se recusam a glorificar a Deus e confundem o Criador com a criatura.
leitura. Nós tivemos na leitura oficial a leitura do Salmo 115, que fala sobre os ídolos, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, porque o ser humano, na sua cegueira espiritual, ele cria deuses, cria ídolos, que são tão cegos quanto o homem que os criou. Mas o homem é mais cego ainda. Por quê? Porque ele faz o ídolo e ainda o adora. E ainda faz penitência para ele, faz promessa para ele, pela cegueira espiritual. Mas graças a Deus que Jesus passou por aqui e nos viu. E nos viu. E sendo a luz do mundo, nos trouxe visão. Eliminou a nossa cegueira. Jesus viu o homem. E os discípulos, seguindo a Jesus, também viram o homem. Mas enquanto Jesus via o homem, que ele sabia que havia nascido cego para que ele pudesse curá-lo, os discípulos só puderam ver naquele homem o pecado. E aqui é o que acontece. Os homens cegos, eles só enxergam o defeito dos outros, o pecado dos outros. Uma característica da nossa natureza pecaminosa é achar a culpa nos outros. Nós não nos enxergamos. O homem no pecado, ele é cego, em primeiro lugar, porque não vê a Deus. Em segundo lugar, porque não vê a si mesmo. Ele não vê a si mesmo. Aqueles homens, os discípulos de Jesus, caminhando, Jesus viu o homem, cego de nascença, e os discípulos viram um pecador, um alvo do castigo de Deus. E já fizeram uma pergunta para Jesus. Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego. Então vejam como é o homem cego. Os discípulos também estavam cegos, eram cegos aí. Porque viram naquele homem um pecador. Irmãos, como é que se ele ia nascer cego, como é que ele podia pecar antes de nascer? E a primeira pergunta é essa. Como é que... Foi ele que pecou para nascer cego? Então ele teria pecado antes de nascer? Porque quando ele nasceu cego, era um castigo pelo pecado. Como é que alguém pode pecar antes de nascer? Mas é assim que a gente faz. A gente sempre arruma um defeito no outro. Mesmo que seja impossível. Ele é o culpado. Não foi assim com o primeiro casal? Quando eles pecaram, a mulher que tu me deste, me deu. E a mulher disse, a serpente. Eles não tinham culpa nenhuma. Não tinham culpa nenhuma. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Eu conversava agora há pouco, nós tivemos uma boa palestra ali com o pastor Rigonato, antes do culto, e nós estávamos falando, isso acontece muito com problema de marido e mulher. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Tinha até aquele humorista, o Chico Anísio, que ele tinha um dos muitos quadros que ele fez, dos personagens, tinha uma que dizia, a culpa é do senhor, a culpa é da senhora. Se você age assim, repense. Porque isso é a atitude de quem é cego espiritualmente. De quem vive na prática do pecado. O que diz o Evangelho? A pregação do Evangelho. Arrependei-vos. Ou seja, assuma a sua culpa. Assuma a sua culpa e peça perdão pelo seu pecado. Irmãos, tomemos cuidado. Sem o arrependimento, nós não entramos no céu. Sem assumir a nossa culpa. Jesus viu o homem. E sabia que a cegueira era para a glória de Deus.
Aquele homem muitas vezes deve ter pensado, por que eu nasci assim? Muitos antes dos discípulos também deveriam ter culpado de alguma coisa. Dar um motivo para ele ter nascido cego. Aliás, hoje em dia, isso é comum. No Espiritismo, por exemplo, a doutrina espírita diz que se alguém nasceu com defeito e tal, é porque aprontou noutra vida. E também aqui, na pergunta dos discípulos, tinha também essa ideia. Né, para poder nascer cego por causa de um pecado próprio, só se ele reencarnasse, tivesse reencarnado. Mas nós sabemos que não existe reencarnação. Aos homens está determinado morrerem uma só vez. Vindo depois, o juízo vem depois, não vem antes. Então os discípulos, Jesus nunca ensinou reencarnação, não existe reencarnação, na Bíblia nunca se falou disso, e os discípulos até acreditavam nisso, para fazer esta pergunta. É a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Aquele homem nunca imaginou que ele nasceu cego, porque como é que Jesus ia curar um cego de nascença se o cego não nascesse cego? Há muitas coisas que na nossa vida a gente fica se perguntando, mas Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida, e para isso acontecer, é preciso que as coisas estejam do jeito que estão. Confie em Deus. Deus quer manifestar a sua glória nas nossas vidas. Eu, como disse o pastor Renato, me aposentei há algum tempo atrás, alguns meses atrás, e eu fiquei, os irmãos sabem, conhecem a história, fiquei 19 anos afastado. E outro dia, ainda trabalhava, esse ano, uma juíza veio perguntar para mim, para saber como é que eu tinha voltado. Aí eu perguntei, mas por que a senhora está perguntando aqui, veio perguntar para mim? Aí ela falou assim, porque a secretária do presidente do tribunal falou assim, se a senhora, e ela está afastada, se a senhora quer voltar, vai lá perguntar para o doutor Caramuru, lá no Fórum João Mendes, que é do doutor da rua, né? O tribunal fica lá na Praça Clóvis, eu fico na Praça João Mendes. Aí ela disse assim, porque foi o único que voltou até hoje. Então, eu fiquei 19 anos fora e voltei para que eu fosse o único que tivesse voltado. Se eu não fosse o único que tivesse voltado, eu tinha que sair primeiro para voltar. Não existe aquela volta dos que não foram. Então eu fiquei conhecido no tribunal, o único que conseguiu voltar em 150 anos de tribunal. Mas para isso eu tive que ficar fora um tempo, sendo injuriado, sendo caluniado. Mas Deus queria manifestar a sua glória. Deus queria manifestar a sua glória. E a semana passada, eu já estou fora 3 meses, semana passada me ligou a minha antiga chefe do gabinete, o senhor precisa mandar um e-mail, porque o meu e-mail do tribunal já foi eliminado, né? Ele falou, eu preciso mandar uma mensagem para o senhor de congratulações de uma Câmara, aí que me elogiou e me parabenizou pela aposentadoria e tal. Quando eu fui ver a congratulação, era da Câmara que tinha 5 desembargadores, toda a Câmara tem 5 desembargadores, e 2 que eram os meus maiores inimigos. Dos maiores inimigos. Um, inclusive, chegou, quando do meu afastamento, pela posição que ele tinha, ele chegou para falar para o meu escrivão, que era o meu braço direito. Você vai ver, eu vou pôr o seu juiz no buraco de lá, nunca mais ele vai sair. Eu saí do buraco, ele ainda me deu parabéns. Mas para isso eu sofri muito, irmão. 19 anos não são 19 dias. Mas por quê? Porque Deus queria manifestar a sua glória na minha vida. Então eu tinha que sofrer isso. Aquele homem nasceu cego, sem o globo ocular,
para que ele fosse o cego de nascença curado por Jesus. Jesus não podia curar um cego de nascença se ele não nascesse cego. Não põe a culpa em ninguém e nem se culpe. Apenas aguarde a manifestação da glória de Deus. Jesus viu o homem. Os discípulos viram o homem e já o acusaram. Pecou ele ou os seus pais para que nascesse cego? E Jesus, que não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ele foi rápido. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí Jesus cuspiu na terra, né? Ele ainda disse, olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Talvez aquele homem nunca tenha imaginado que poderia ver. Nunca tinha nem esperança de ver. Mas enquanto é dia para Deus, as obras de Deus podem ser manifestadas na vida de cada um de nós. Enquanto é dia. Jesus diz, convém que eu faça enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mas ainda o salmista diz assim, que na noite ninguém pode trabalhar, você só pode chorar. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aliás, foi essa a mensagem que o nosso ex-presidente mandou para o novo presidente dos Estados Unidos. Né? Que sofreu tanto também, mas ganhou agora. Por quê? Porque é dia. Enquanto é dia, Jesus vai fazer algo na nossa vida. Vai fazer. Ele diz, enquanto eu estou do mundo, sou a luz do mundo. E agora ele foi para, mas ele foi para o céu. Mas a igreja é o seu corpo aqui na terra. Nós somos a luz do mundo. Então, aguardemos e confiemos em Deus. Jesus então cuspiu na terra, fez o lodo e mandou que o cego fosse para o tanque. Se lavasse no tanque. E ele se lavou, e a Bíblia diz que voltou vendo. Aqui nós vemos que a cegueira espiritual, ela termina quando nós vamos até o Cristo, até o enviado. E lá somos lavados. É o que Jesus disse para Nicodemos, quem nasce da água e do Espírito entra no reino de Deus. É preciso que eu me lave. É preciso que eu vá até Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. É só no nome de Jesus. E sendo lavado pela palavra, que é a água, aí nós somos santificados e podemos entrar no reino de Deus. Passamos a ver. Para que você veja, você tem que ir até Jesus. Você tem que se lavar pela palavra. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Na hora da dor, na hora da calúnia, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora que eu não entendo nada do que está acontecendo comigo, eu tenho que ir até Jesus. Eu tenho que ir até Jesus. E lá deixar ser limpo pela palavra. E você vai voltar vendo. E você vai enxergar. E você vai ter a noção do que está acontecendo. Ver. Ele voltou vendo. E os discípulos, não é a mesma, porque quando ele voltou vendo é porque os olhos apareceram. Todos estavam acostumados a ver aqueles dois buracos. Agora havia
olhos. E todos começaram a se admirar. Os vizinhos. Veja que não era, Jesus não ficou esperando o cego voltar. Nem os discípulos. Jesus foi embora. E ele voltou já vendo. E os vizinhos notaram imediatamente o milagre. Admiraram-se. E perguntaram, mas não é esse aquele que assentado mendigava? E aí, alguns olharam e disseram, não, é ele mesmo. Ele já tinha muitos anos, as pessoas já o conheciam. E as pessoas, ao verem, não entenderam, mas disseram, não, é ele mesmo. É ele mesmo. Mas ele está diferente, é ele mesmo. Quando nós voltamos vendo, nós já somos diferentes. O crente, ele é diferente. Esse homem agora estava andando e não mendigava mais. Ele não repetia o que ele fazia antes. Porque ele agora estava lavado e estava vendo. Não é possível um crente fazer as mesmas coisas que fazia antes. Se ele continua do mesmo jeito, é porque não se lavou, não foi até o tanque, não foi até Jesus, não se lavou. Então não está vendo ainda. Continua um cego espiritual. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Salvação é mudança de vida. Arrependimento é mudança de mentalidade. É a palavra grega, metanoia. Ele estava andando e vendo. Não estava mais sentado e mendigando. É preciso mudança. E as pessoas notaram a mudança. E disseram, é ele mesmo. Mas aí já começa a oposição. Já teve alguns que, se fosse hoje, íamos dizer, já lançou uma fake news. Não, parece-se com ele. Não, não é a mesma pessoa. É um parecido, é um sósia. Vai ver que é um irmão dele, vai ver que é um primo dele. Já entra a turma da mentira. E nós estamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo está no maligno, e o maligno é o pai da mentira. Foi Jesus quem disse. Quando o diabo mente, faz o que lhe é próprio. Então, na hora que nós começamos a ver, na hora que nós cremos em Jesus, sempre vai vir alguém tentando desacreditar o que Jesus fez na nossa vida. Não dê trela para essa gente. O que o homem fez? O antigo cego, aquele que agora via, ele dizia, sou eu. Ele já foi calar o pessoal da fake news. Parece-se com ele. Ele dizia, não, sou eu mesmo. Nós temos que confessar o nome de Jesus. Não podemos colocar em dúvida a nossa salvação, a nossa transformação. E muitas vezes isso não vem pelo nosso falar apenas. Vem pelo nosso proceder. Veja, ele não estava sentado nem mendigando, ele estava andando e vendo. E quando ele ouviu as pessoas dizendo, parece-se com ele, ele disse, sou eu. Ele não sentou para mendigar, ele não deixou o povo falar mentira, ele manteve a sua nova vida. É assim que eu e você temos que proceder. Vão colocar em xeque a nossa salvação. Vão colocar em dúvida o que Jesus fez na nossa vida. Mas confessemos o nome do Senhor. Falemos a todos
que agora nós estamos vendo. Falemos a todos que agora nós fomos lavados pela palavra, somos obedientes à palavra. E mais do que falar, vivamos a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque isso é o principal. Quando nós vivemos a palavra de Deus nas nossas vidas, as pessoas são caladas. As pessoas comprometidas com o diabo, as pessoas são caladas. Por quê? Porque o nosso testemunho é verdadeiro. O nosso testemunho é verdadeiro. Aí, não conformados com a situação, perguntaram: como se lhe abriram os olhos? Como é que você está vendo agora? E aí nós nos lembramos do que Pedro ensina, né? Estais sempre prontos para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, quando nós confessamos o nome do Senhor, as pessoas virão perguntar para nós. E nós teremos de responder. E responder com mansidão e temor. Não é discutir, não é debater. Né? Hoje em dia, nas redes sociais, é muito comum. Algum crente começa a dar lição de moral em alguém, na rede social, a esbravejar, a praguejar. Não é assim, não. A Bíblia diz que nós temos que responder com mansidão e temor. Com mansidão e temor, a razão da esperança que há em nós. E aquele homem, como se te abriram os olhos? Ele disse: olha, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me com os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Tem um pastor amigo meu que toda a igreja que ele assume, ele chama os obreiros, né? E fala assim: olha, quando eu falo para você dar uma mensagem, é uma mensagem. Não pode ser menos de 40 minutos. Quando eu falar, dar uma saudação, uns 20 minutos. Quando eu disser assim, dar um testemunho, lembrem-se do cego de nascença. Ele era objetivo. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Então, é isso que tem que contar. Não é ficar rodeando. Você dá o testemunho, qual era a minha situação, o que Jesus fez e o que aconteceu. Ponto. E ele falava assim: você tem alguma dúvida? Leia o cego de nascença. E ele repete isso. Quando pedem para ele repetir, ele diz assim lá no versículo 25: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. Ele sempre era objetivo. Crente não enrola. Ele já vai, é curto e grosso. Curto e grosso, né? Ele já fala o que aconteceu. Ele disse: olha, o homem chamado Jesus untou o outro, me fez lavar, fui lá, lavei e estou vendo. E aí perguntaram: mas onde está ele? Ele também foi tranquilo. Não sei. O que você não sabe, não invente. Crente fala o que sabe. O que não sabe, ele não fala. Tem uns irmãos que Jesus faz uma obra na vida dele, aí ele tenta inventar, né? Tem um pastor Expedito, que é até reitor de um seminário teológico. Ele diz assim, que tem a turma do evangelástico. Né? Jesus faz isso e ele estica. Né? Aí ele diz: estica tanto que depois arrebenta. Cuidado, você não precisa, Jesus não precisa de propaganda. Basta que você fale a verdade, que é a palavra. A palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Fale a verdade. Olha, onde está ele? Não sei. Aí, então, vem a oposição do sistema. O mundo. Nós estamos no mundo.
e o mundo nos odeia. Quando nós firmamos a palavra, quando nós cremos em Jesus, quando nós confessamos o nome de Jesus, quando nós mostramos as maravilhas de Jesus, não se iluda. Não vai vir parabéns, não vai vir elogio. A Bíblia, Jesus disse, no mundo tereis aflições. E Jesus diz, o mundo nos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria, porque ele ama o que é seu. Mas agora você não é mais do mundo, você saiu das trevas e agora está na luz. Saiu do poder de Satanás e agora está em Deus. E o mundo está no maligno. Então há uma oposição natural. Você se transformou num corpo estranho no mundo. E o sistema é o mundo. Já levaram o homem para os fariseus. Os fariseus, a palavra fariseu quer dizer santo, separado. Eram considerados os homens mais santos de Israel. Eram os homens religiosos. Eram o modelo de vida. Mas eram inimigos de Jesus. Porque a religiosidade, ela é o contrário de Jesus. Porque o que é religião? Religião é qualquer atividade que busca religar o homem a Deus. Religião é isso. É a religação do homem com Deus. Por isso que todas as nações, todas as tribos, todas as civilizações têm religião. O homem é um ser religioso. Por quê? Porque o homem foi feito para viver com Deus. E o pecado separou o homem de Deus. E o homem sente esta necessidade de se religar a Deus. Isso faz parte da natureza humana. Então o ser humano, ele é religioso. É interessante, né? O país, talvez o país que mais diga no mundo que é contra a religião, que tem que acabar com a religião, é a Coreia do Norte, que é um país extremamente comunista. Mas em toda a cidade, você vê lá, já tiveram 3 presidentes, né? Pai, o filho e o neto, e está cheio de estátua lá, e eles adoram as estátuas do... Então, quer dizer, eles são mais religiosos que todo mundo. Idólatras, né? E tá, inclusive, quem visita a Coreia do Norte, o primeiro lugar que para lá é a estátua do fundador, né? Do primeiro presidente. E você tem que colocar lá um ramalhete de flores, né? É a primeira coisa que se faz quando se vai à Coreia do Norte. Então, isso porque eles são os maiores inimigos da religião. Né? Então, criam os deuses. Mas a religião é a religação do homem com Deus. E existem 2 maneiras de se religar o homem com Deus. A primeira é partindo do homem. O homem querendo se religar a Deus. O que a Bíblia diz que é impossível. Por quê? Porque o profeta Isaías diz lá, Isaías capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está mais alto do que os céus estão mais altos do que a terra. Quando a gente olha assim, o céu, né? Você olha o céu aqui, só que esse céu não é o céu, é a terra. Porque o Yuri Gagarin, aquele astronauta russo, o primeiro que deu a volta em torno da Terra, a primeira coisa que ele falou no rádio foi: a Terra é azul. Isso, irmão Oswaldo lembra disso, ele é testemunha.
Ocular não, porque ele ouviu, deve ter ouvido no rádio, né? Porque não tinha, tinha já televisão no Brasil, mas ele não tinha televisão ainda. Mas é testemunha auricular, como disse aqui o pastor Regonato. Não estou chamando o irmão Oswaldo de velho, viu? Mas ele, eu tenho certeza que soube dessa história ao vivo, né? Então, ele confirmou aí, né? Então, o que você vê azul aqui não é o céu, é a terra. O céu está além disso. Lá no espaço sideral, né, onde está lá a estação espacial, com aqueles astronautas. Lá é o segundo céu ainda, né? Mas a Bíblia diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim Deus está mais alto do que o homem. Então o homem não consegue se religar a Deus. Mesmo que ele dê uns pulinhos assim, não dá certo. Não tem como. Então, quando o homem quer se religar a Deus, surge uma religião. Mas esta religião é falsa. Ela não chega até Deus. E por isso que nós temos milhares e milhares de religiões. Porque milhares e milhares de homens, porque os homens são milhões e milhões, têm uma ideia de se chegar a Deus e se iludem com isto. Mas a outra maneira de o homem de se religar a Deus é partindo de Deus. Quando Deus se religa ao homem. Deus quer, e Ele quer se religar ao homem. Ele disse isso para o homem no dia mesmo que o homem pecou. Deus prometeu salvar o homem. Então, como Deus é um só, essa religião que vem de Deus é uma só. E é verdadeira, porque o homem é mentira, mas Deus é verdadeiro. Deus é a verdade de Jeremias. Então, a religião que vem de Deus é única e é verdadeira. Mas Israel, irmão Caramuru, Israel foi o povo formado por Deus. Deus se revelou a Israel. Então os fariseus tinham a religião verdadeira? Não. Por que não? Porque o próprio Jesus disse que os fariseus, ao invés de cumprirem a lei que veio de Deus, eles criaram preceitos, mandamentos, porque eles se acharam mais inteligentes do que Deus. Disse assim, Deus deu 613 mandamentos, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uns mandamentos preventivos aqui. Eles chamavam assim, que era a cerca da Torá. A Torá era a lei. Eles falaram assim, vamos fazer uma cerca em volta da lei, e aí, com certeza, a gente cumpre a lei. Porque se a gente criar uns mandamentos preventivos, se eu cumprir esses mandamentos, eu cumpro a lei. Então eu fico garantido. É como se dissessem, somos mais espertos que Deus. Deus deu 603 mandamentos, mas a gente descumpre porque Deus não foi cuidadoso. Então vamos criar alguns para que em cima desses a gente sempre cumpra. Então foi uma religião que partiu do homem. O próprio Jesus diz isso. Lá em Mateus capítulo 15, ele fala dessa tradição criada pelos fariseus. E ele diz assim, 15:8 de Mateus, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, os fariseus deram origem ao judaísmo. O judaísmo também é uma religião falsa, porque é uma religião que tem origem no homem. Mas a religião verdadeira é aquela que veio de Deus e que Jesus nos revelou. E que Jesus nos trouxe. Ele cumpriu a lei e estabeleceu a graça. Então a verdadeira religião é Jesus, é o cristianismo.
E os fariseus eram inimigos de Jesus. Levam aquele homem aos fariseus. E os fariseus diziam: este homem, que era Jesus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então eles já foram acusar o homem. Eles não podiam dizer que o homem não era aquele que era cego. Eles já foram pôr a culpa em Jesus. Esse homem não é de Deus. Mas o homem está vendo. Ele não é de Deus, porque ele não guardou o sábado. Porque entre os preceitos que os fariseus haviam ensinado, nós tínhamos 39 mandamentos para guardar o sábado. Eles criaram 39 mandamentos para a pessoa poder cumprir o sábado. Então eles se preocupavam com os mandamentos deles, não com a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado. Você agora está vendo. Você deve seguir a palavra de Deus, não os mandamentos dos homens, não a imaginação dos homens. Cuidado. Eles disseram: este homem não é de Deus porque curou este cego no dia de sábado. Mas as pessoas diziam: como um homem pecador pode fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E aí eles chamaram o cego. Eles não tinham. É de Deus, não é de Deus. É de Deus, não é de Deus. Aí chamaram o cego e perguntaram: o que você fala daquele que abriu os olhos? E ele disse: é um profeta. É um mensageiro de Deus. Porque como é que ele me curou? Eu agora estou vendo. Então eu tenho que dizer que ele é de Deus. E aí, irmãos, vêm as coisas. Quando as pessoas não creem, elas são cegas. Olha o que diz o texto, versículo 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Veja, o sistema religioso se voltou contra este homem. E ele enfrentou o sistema. Ele disse: este homem é um homem de Deus. Vocês estão dizendo que não é, mas ele é. Aí as pessoas disseram: não, ele não foi cego não. É mentira. O homem não contendeu, porque ele estava vendo. Não contenda. Não entre em debate, em glória. Não adianta você debater com quem não crê. E a fé não vem da sua palavra, do seu argumento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você quem convence, não é o seu argumento, nem a realidade que você tem agora na sua nova vida em Jesus. Aquele homem estava vendo, mas ele não debateu. Perguntaram para ele: você acha que ele é um homem de Deus? É um profeta. Aí eles não creram e chamaram os pais. E perguntaram para os pais se ele era cego. E os pais disseram: é cego. Mas agora ele está vendo. Ele está vendo, mas ele era cego. Mas por que ele está vendo? Os pais deram uma resposta: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga.
Os pais que deveriam estar felizes, porque o seu filho estava curado, porque o seu filho agora estava vendo. Os pais fugiram, recuaram, se acovardaram. Por quê? Porque se eles dissessem que Jesus era o homem de Deus, que ele era o Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga. A sinagoga aqui simboliza a posição social, simboliza a popularidade, simboliza a simpatia, simboliza o conforto na vida social. E quando nós servimos a Jesus, nós não podemos amar senão a Deus, senão a Jesus. Não tem negociata, não tem arranjo, não tem jeitinho. Ou você serve a Deus, ou você serve aos homens. Paulo diz lá em Gálatas 1:10, não agrado eu a homens, se eu agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Tem muita gente perdendo a salvação porque quer agradar aos homens e desagrada a Deus. E se você desagradar a Deus, você não vai para o céu. Você leva para sua casa uma pessoa que desagrada você? De jeito nenhum. Eu lembro que outro dia eu falava sobre isso numa igreja, e eu disse assim, tem gente que não é crente, né? Que quando tem uma pessoa na casa que ele quer que vá embora, diz que tem uma simpatia, que põe lá uma vassoura e tal, não sei o quê, para a pessoa ir embora, não é? Aí no final do culto, teve um irmão que chegou lá e falou, irmão, eu faço isso, não vou fazer mais. Eu falei, não pode fazer mais isso aí, o crente disse, não pode. Mas ninguém leva para casa alguém que lhe desagrada. Por que Jesus vai levar você para o céu para ficar eternamente lá se você é desagradável a ele? Cuidado, a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos lembrar que Enoque foi arrebatado porque deu testemunho que agradou a Deus. Se você quer ser arrebatado e Jesus está às portas, nós cantamos hoje aqui, o rei está voltando, agrade a Deus. Os pais do cego continuaram cegos. Não quiseram agradar a Deus. Não quiseram glorificar a Deus. Ele tem idade, pergunta para ele. E abandonaram. Aquele homem se viu abandonado pelos próprios pais, que eram os únicos familiares dele. A Bíblia não diz se ele tinha irmãos ou não, mas a verdade é que ele não era casado, não tinha filhos. Ele perdeu a família, mas continuou fiel a Jesus. Aleluia. E ele nem tinha visto Jesus ainda. Nem tinha visto Jesus. Aí eles chamaram o cego de novo, o antigo cego, e falaram, olha, como é que você viu? Dai glória a Deus, porque sabemos que este homem é pecador. Aí ele disse, se é pecador, eu não sei. Eu só sei que se eu antes era cego e agora estou vendo. E aí perguntaram, como é que você abriu os olhos? Ele já falou, já disse para vocês. Deus sabemos que Deus falou com Moisés, mas com esse homem nós não sabemos. E ele disse assim, olha, este homem, aí que está. Se vocês não sabem, por que não acreditam? Eu não tenho motivo para não acreditar. Eu estou vendo. Mas se vocês não querem acreditar, isso que é. Vocês que deviam ser os mais entendidos aí. Mas eu continuo acreditando. E esse homem não é pecador, porque quem é temente a Deus, Deus o ouve. Ele não é pecador. Ele é um homem de Deus. Ele manteve a sua confissão. Ele manteve-se firme com toda a oposição. E ele é expulso da sinagoga. Ele nem disse que Jesus era o Cristo.
Ele só disse que Jesus era o profeta, que era um homem temente a Deus e que eles não davam motivo para ele não crer em Jesus. Irmãos, Jesus salvou, perdoou seus pecados, você tem paz no coração, você tem a certeza da salvação. Não existe motivo para colocar em dúvida o que Jesus fez na sua vida. Continue pregando o evangelho, continue testificando de Jesus, porque ninguém pode tirar a verdade da sua salvação. Não ligue para a família, não ligue para o sistema, não ligue para a vida social, porque aqui não é o nosso descanso, nós estamos indo para o céu. Aleluia! E aí ele foi expulso. E Jesus vai ao encontro dele. O mundo pode te abandonar, a família pode te abandonar, o sistema pode lhe abandonar, você pode ser discriminado, você pode ser expulso da vida em sociedade, mas Jesus continua vendo você. Parecia que aquele homem estava só. Ele defendia um Jesus que ele nem tinha visto. Mas Jesus chega até ele. E ele ainda não tinha enxergado tudo. Porque ele via em Jesus um homem de Deus. Ele via em Jesus um homem temente a Deus. Mas ele não sabia ainda que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus chega para ele e diz: crês tu no Filho de Deus? E ele, que reconheceu a voz de Jesus, porque o cego tem uma boa audição, né? Quando Jesus falou com ele ainda cego. Ele já sabia que era Jesus. E ele disse: quem é ele para que eu creia? Ele tinha disposição para crer. E Jesus disse: tu já o tens visto. É aquele que fala contigo, sou eu. E aí a Bíblia diz que ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Reconheceu que ele era Deus, reconheceu que ele era o Cristo. Aí agora ele via plenamente. Estava expulso da sinagoga, estava expulso da vida social, estava abandonado pelos pais, mas tudo o que importava era ter Jesus na sua vida. Será que nós temos esta mesma atitude, irmãos? Será que nós temos esta mesma atitude? Aquele homem viu. E o texto termina, este capítulo termina dizendo o quê? Que os fariseus se encontram com Jesus. E Jesus os chama de cegos. E eles dizem: nós somos cegos? Aí ele diz: é pior do que cego. Porque o cego não vê. Mas vocês dizem que veem e não veem. O sistema está no mundo. O mundo está nas trevas. Não dê confiança para essa gente. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Adore a Jesus. As irmãs cantaram: eu te adorarei. Adore. Mas para adorar é preciso crermos e mantermos a nossa firmeza em Jesus. Amém.